O Nair começa dizendo quem é essa. Em seguida, ele fala que ela tem uma ótima aparência. Ele pergunta como ela vai e ela diz que sente muito. Ele fala que ela é maravilhosa e ela diz que não está interessada. Ele fala, você não está interessada? E ela fala que é. Ele fala que ela nem sabe o que ele vai dizer, mas ela diz que simplesmente não está interessada. Ele fala que não está tentando ser o namorado dela e diz que ele é novo por ali. E ela diz que realmente não está interessada. E ele diz que respeita isso e deseja um ótimo dia para ela. Ele fala que ela não queria mesmo conversar e diz que tudo bem. Ele fala que ela não deu nenhuma atenção para ele. E diz, agora tá voltando. Ela pergunta se esse carro é dele e ele fala, esse aqui é meu carro. Ela diz que é um carro legal e pergunta se ele queria saber o nome dela. Ele fala que queria no começo, mas que não precisa. E ela diz pra ele que o nome dela é McKenna. Ela pergunta qual o nome dele e ele pergunta por que isso importa. E ela diz porque, obviamente, ele é alguém bem sucedido. Ele fala que tudo bem, mas que antes ela não estava interessada. E pergunta por que isso importa agora. E ela diz que ela tem os padrões dela. Ele fala que tudo bem, mas que isso não tem nada a ver com ele. E pergunta se ela entende. Ela diz que isso não faz sentido, já que ele estava tentando conversar com ela. Ele pergunta então quais são os padrões dela e ela diz que é alguém que seja bem-sucedido. E ele fala bem-sucedido e pergunta o que precisa ter para ser bem-sucedido. Mas ela diz que parece que ele tem o que é necessário para ser o namorado dela. Mas ele diz que não está tentando ser o namorado dela. E pergunta se ela já entendeu isso. Ele fala que é novo por ali e que só está tentando fazer uma amizade. E ela diz que eles podem ser amigos. Ele fala que não quer ser amigo dela e que ela não estava interessada nisso. E fala que ela escolheu seguir o caminho dela. Ela diz que ele é bem sucedido e que ela prefere ter amigos assim. Ele fala, olha, escuta. Isso não está sendo sincero, entende? E pergunta se ela entende como ele está se sentindo agora. Ele fala que quando ele se aproximou, ela não quis nem sequer parar para falar com ele. E diz, agora você quer falar comigo, entende? Ela pergunta se ela não pode mudar de opinião e ele fala que ela pode. Ele fala que só está tentando dizer que ele não quer continuar com isso porque ela não passou uma coisa sincera, mas ela diz que isso porque ele ainda não a conhece. Ele fala que tentou fazer isso no começo, mas que ela que não permitiu, e pergunta se ela entende. Ela pergunta se eles podem conversar e ele pergunta conversar sobre o quê. E ela diz que talvez eles possam sair juntos, e ele pergunta sair pra quê, e diz que isso não vai adiantar pra ele. Ela fala que ela acha que eles deveriam tentar, e ele fala, agora você quer tentar, agora que é benéfico pra você, você quer. Ela diz porque ela descobriu que ele é bem sucedido. Ele fala que está dizendo que ela quer conversar com ele porque de alguma forma é vantajoso pra ela, porque ela viu o que ele tem. Ele fala que se não fosse isso, ela teria seguido o caminho dela. E diz que ela não quis parar pra falar com ele e pergunta se não foi isso. E ela diz que não sabia disso. E ele pergunta, você não sabia? Você ainda não sabe. Em seguida, ele diz que não vê sinceridade nela. E ela diz que não está mentindo pra ele. Ele fala que dizer isso não melhora a situação dela. Ela fala que já explicou pra ele que agora ela descobriu que ele é bem sucedido. Ele fala que tudo bem, mas que ele gostaria de saber se ele não tivesse esse carro, se ela estaria ali falando com ele agora. Ela fala que não sabe, mas que ela está ali e que ela realmente quer conhecê-lo. Ela diz que eles podem se conhecer e, se ele preferir, eles podem ser amigos, mas ele fala que não quer ser amigo dela. E pergunta se ela entende e diz que isso não é verdadeiro. Ele fala que ela está agindo de maneira falsa e fala que ela não tem boas intenções com ele e diz que ela passou uma péssima impressão. E ela pergunta o que ele está tentando insinuar com isso. Ele fala que ela que disse que gosta de homens bem-sucedidos. Ele fala que então ela voltou por conta disso e não por conta dele. E pergunta se ela entende. Ele fala que ela julgou o livro pela capa e que automaticamente o rejeitou. Ela fala que eles podem ser amigos e pelo menos se conhecer. E mais uma vez ele diz que eles não vão ser amigos. Ele fala que ela passou uma péssima impressão, mas ela diz que ela não é assim. E ele diz que é o que parece. E em seguida pergunta, afinal de contas, quem ela é. E em seguida diz, fala sério, cara.
O Nair pergunta como ela está e ela diz oi querido. Ele pergunta qual o nome dela e ela diz que o nome dela é Jaylan. Ele fala que o nome dele é Nair e ela diz que é um prazer. Ele pergunta como está indo o dia dela e ela fala que está indo muito bem. Ele pergunta de onde ela é e ela fala que é de Nova Orleans. Ele pergunta quanto tempo ela está por ali e ela fala que acabou de se mudar para ali. Ele fala que também acabou de se mudar para ali e diz que ele veio de Ohio. E ela diz que tudo bem. Ele pergunta quanto tempo ela está por ali e ela diz que há 2 anos. E ele fala, o quê? 2 anos? E ela começa a rir. E ele diz que isso já é muito tempo. E ela diz que é verdade. Ele pergunta o que ela estava fazendo naquela área e ela fala que só estava dando uma caminhada. Ele fala que isso é legal e pergunta quais são os planos dela para hoje. Ela diz que provavelmente vai curtir umas 2 horas de piscina. Ele fala que tudo bem e pergunta se ela vai sozinha ou com as amigas dela. E ela diz com as amigas dela. Ele pergunta se ele vai ganhar um convite e ela pergunta se ele quer ir. Ele fala que não sabe e ela diz que ele precisa dizer. Ele diz que sim, mas que precisa de um convite. E ela diz que tudo bem. Ele pergunta se fica fora da cidade, mas ela diz que é na cidade. Em seguida ele pede o número dela e ela diz que tudo bem. Ele fala que então ela está ali há 2 anos e ela fala, há 2 anos. Ele pergunta por que ela escolheu Houston e ela diz que comparado com Nova Orleans, ali se vive melhor. Ele pergunta de que parte ela é e ela diz que é de Greta West Bank. Ele fala que para ser honesto, ele não sabe aonde fica. Ela pergunta se ele nunca esteve lá e ele fala que nunca. Ele pergunta se ela acha que ele deveria conhecer e ela diz que sim e fala que todo mundo deveria conhecer. Ele pergunta se ela vai fazer alguma coisa agora e ela diz que nada demais. Ele pergunta se eles podem ir para um lugar mais tranquilo para eles conversarem e ela diz que pode ser. Então ele diz que o carro dele está ali e ela diz que tudo bem. Ele fala que está muito quente ali e ela diz que realmente está muito calor. Ele pergunta se ela é solteira e ela fala que é. E em seguida diz que ela pode mostrar o lugar para ele. Ele fala que tudo bem e diz que ela parece ser legal. E diz que essa é a impressão que ele tem. Ele pergunta se ela veio para Houston sozinha ou com os amigos dela ou família, e ela diz que veio sozinha. Ele fala que então ela é solteira e ela fala que é. Ele pergunta há quanto tempo e ela diz que provavelmente há 1 ano. E ele fala, há 1 ano, tudo bem, tudo bem. Ele pergunta qual o tipo dela e o que ela está procurando. Ela fala que não tem um tipo específico e que também não diria que ela está procurando. Ela diz que vai deixar alguém encontrá-la. Ele fala que isso é legal e que é bom deixar acontecer naturalmente. E ela diz que sim. Ela pergunta se ele é solteiro e ele fala que é. Ela pergunta há quanto tempo e ele fala que há 3 anos. Ela pergunta por que há tanto tempo. Ele fala que escolheu assim e diz que ele é muito exigente. E ela diz que isso é bom. Ele fala que também não é tão exigente assim, que só está procurando uma mulher inteligente, que tenha caráter, que seja fiel e que pense na família. Ele fala que precisa disso, senão isso não vai funcionar. Ela fala que pensou que ele fosse dizer algo superficial. Ele pergunta como o que e ela diz como a aparência e tal, mas ele diz que não. Ele pergunta se ela tem filhos, mas ela diz que não. Então ele pergunta por que ela disse não assim. Ele fala que ela disse não como se ela fosse contra, mas ela diz que não e fala que quando ela quiser, primeiro ela vai se casar. Ele pergunta quantos filhos ela pretende ter, ela fala que só precisa de 1. Ele pergunta se menino ou menina e ela fala que um menino. Ele pergunta e se vir uma menina, se ela vai tentar de novo, mas ela fala que para ela vai estar bom. Ele fala que disse isso porque ela disse que queria um menino, e se então ela tentaria de novo, mas ela diz que também não é nada sério e que ela ficaria apenas com uma menina. Ele pergunta se o marido dela quisesse mais uma criança, se ela faria esse sacrifício, mas ela diz que não. Ela fala que quando ela se casar, ela vai dizer sem rodeios, e diz que é inegociável. Ele fala que então ela vai casar com alguém que queira apenas um filho, e ela diz que sim, e fala que com certeza ela não vai mudar de opinião. E ele fala, tudo bem, legal. Ele pergunta o que ela faz para viver, e ela diz que trabalha com a mãe dela. Ele pergunta fazendo o quê? E ela diz que faz declarações de imposto de renda. Ele fala que tudo bem e diz, legal, como tá indo. Ela fala que está indo bem e que está sendo um bom ano. Ele fala, o meu também, bate aqui. E ela diz, é. Ela pergunta o que ele faz, ele fala que é um negociador e que também investe em ações. Ela fala que já tentou, mas que não deu certo. E ele diz que ela primeiro precisa aprender. Ele fala que leva um tempo até a pessoa aprender.
E já nesse momento da conversa, ela pergunta para onde eles vão no primeiro encontro. E ele fala, nós vamos num piquenique. Ele pergunta se ela gosta de piquenique ou se ela prefere outra coisa. E ela pergunta se eles não vão para um parque que está muito perigoso. Ele pergunta qual o de Buffalo e ela diz que sim. Ela fala que é perigoso e que eles não vão lá. Ele fala, isso é real mesmo ou é notícia falsa? E ela diz que viu isso no TikTok. E em seguida diz que o TikTok não mente. Ele fala que com certeza ele não acredita em tudo que aparece nas redes sociais. Mas ela fala que também apareceu no noticiário. Ele fala que já ouviu boatos e que não chegou a ver no TikTok. Mas ele fala que ele sabe que já viu muitas pessoas lá fazendo exercícios e ela diz que é verdade. Mas ela fala que também eles podem ir para um bar. Só que ela não bebe. E ele diz que ele também não bebe. Mas ela diz que eles podem ir pela atmosfera. E ele diz que pode ser. E fala que gostou da ideia. Ele fala que já pegou o número dela e que vai liberá-la para ela fazer o que ela precisar fazer. Ela pergunta se vai ser hoje, ele fala que vai e diz que ele vai trocar de roupa. E ela diz que ela também. E que com certeza ela não vai sair assim. Ele pergunta se ela quer que ele dê um toque de volta e ela fala que pode ser. Ele fala que então combinado e diz que vai ligar para ela. E ela diz que tudo bem. Ele fala, tudo bem meu amor, então esteja preparada no horário. E ela diz que vai estar. Ela pergunta que horas e ele fala que lá para as 18 horas. Ela fala que então combinado, ele fala que 18 horas vai ligar para ela. Ele pergunta se 2 horas vai ser o suficiente para ela e ela fala que vai. Mas em seguida diz que talvez seja melhor às 19. E ele diz que tudo bem. E em seguida diz, tchau amor.